Oi, oi, sexto ano, tudo bem? Gente, eu quero começar a aula chamando a atenção de vocês para um problema que eu observei com relação aos vídeos anteriores, que foi a quantidade de visualizações diminuiu muito. E eu fiquei muito triste com isso, porque há um empenho em fazer o vídeo antes de preparar a aula para vocês, antes de estar aqui gravando este vídeo. Eu faço todas as anotações do que eu preciso falar. Eu fico preocupada com as palavras que eu vou usar para aproveitar ao máximo o tempo que nós temos. E se vocês não assistem, vocês demonstram falta de compromisso, de responsabilidade mesmo. É um momento que nós não esperássemos que fosse acontecer, ninguém previa uma pandemia desta e todos temos que estar comprometidos com o nosso papel. E vocês, alunos, precisam ter autonomia. Não precisa do pai e da mãe ficar mandando você estudar, você tem que ter este compromisso. É tão simples você abrir, clicar no link e assistir a aula. As aulas são curtas, até 10, 12 minutos estourando. Tudo bem? Posso contar com vocês agora, porque eu vou pedir a Rosilene para ligar para os pais dos alunos que não estão visualizando, tá? Acho que isso não necessitaria se vocês tivessem, não serve para todos, é claro, mas compromisso. E acho que aqueles que estão assistindo, que sabem que o colega não está assistindo, trocam ideia, vamos ajudar uns aos outros, dar conselhos positivos. Ó, assiste lá, é importante, porque eu estou falando coisas agora, por exemplo, nesta aula, que se você não assistiu os anteriores, vai ficar boiando, não vai entender. Então não adianta assistir uma, pular três, assistir depois, não dá certo, tá? Bom, nós paramos na aula anterior, no capítulo 1 ainda. Eu já tinha feito a introdução do livro, mas como eu disse a vocês, o capítulo 1 do livro O Anjo Linguarudo, que é o livro com o qual nós estamos trabalhando, é um capítulo que tem muitas informações sobre o personagem. E nós paramos quase no final deste capítulo, quando os pais do Felipe, ainda não é citado o nome dele não, mas como eu já sei, eu vou usar o nome dele, tá? Os pais do Felipe, depois de terem ido para São Paulo, voltarem, já aconteceu toda aquela inundação e tudo, precisa do vídeo anterior para entender este, e também precisa, evidentemente, ler o livro, né? Claro. Então tá, os pais voltam de São Paulo, não para morar, mas só para fazer uma visita rápida, porque eles tinham que buscar uns pinheiros para plantar e vender no Natal. E ele fica super empolgado, até ver ali de repente uma oportunidade de ele ir morar em São Paulo com os pais. Daí não foi para isso que os pais vieram, né? Até onde ele estava. E na conversa eles levam a avó como cozinheira, já falamos também, e vão. Ele fica frustrado, imaginando que talvez ele iria, não vai. Vai o pai, a mãe, o irmãozinho dele, que já havia nascido, e a avó. Bom, é madrugada, depois que eles saíram, ele escuta fortes batidas na porta e descobre que aconteceu um acidente. E neste acidente de carro, infelizmente, faleceram todas essas pessoas, a família inteira dele, praticamente, né? Pai, mãe, avó e pai, mãe, avó e o irmãozinho, tá? Ele fica arrasado com essa notícia. Inclusive, há um laudo que induz a pensar que o motivo do acidente teria sido a imprudência do pai por excesso de velocidade, tá? Que é outra reflexão que nós depois podemos fazer em relação a ter prudência no trânsito, prudência das nossas ações, sabendo que pode levar, pode colocar em risco a vida de outras pessoas, tá? Mas agora não é hora de julgar este fato neste momento, e sim de focarmos no nosso personagem Felipe. Eu vou ler com vocês o último parágrafo da página 19, que é quando encerra o capítulo 1. Ele diz o seguinte: perdi todos de uma vez.
sobrou a saudade. Saudade e um medo danado do que ia me acontecer. Que seria de mim, sozinho no mundo? É muito triste, gente. Então, o primeiro parágrafo. E aí nós vamos para o segundo parágrafo, que se chama Candidato a Anjo. Gente, quando a avó dele falece também neste acidente, né? O avô dele fica arrasado. E o avô dele ajudava muito nas despesas de casa com o bico que fazia. Bico é assim, você faz um servicinho ali, outro acolá, ganha uns trocados, tá? Não é um serviço fixo, aí eles chamam de bico. Mas o avô foi muito paciente com ele, foi quem o ajudou. Quando ele ficou mal, né, com a situação dele, tem uma parte aqui na página 20, no capítulo 2, página 20, que ele tá lá, assim, triste, né, com o que aconteceu. Ele fala, deixa eu ficar sozinho. E aí a tia Cissa diz, não seja mal educado. Aí o tio Agenor fala, homem não chora. Eu chorava mais ainda por causa da braveza dele. Então ali as pessoas não compreendiam a dor dele, o sentimento. O avô sim, as outras pessoas não. Mas eu não acho que elas deixavam de compreendê-lo porque elas eram más. Não, gente. É porque as pessoas, assim, acabam sofrendo tanto. Tem um ditado que fala que quando a pessoa sofre muito, ela fica com um couro grosso. É um ditado antigo. Então, assim, elas não conseguiam ainda ter empatia, não conseguiam se colocar no outro, porque a vida delas já era muito sofrida. E também há toda essa tradição, né, de que homem não chora, né, naquela época, é um livro escrito bem mais antigo. Mas homem chora sim, homem sofre sim, o ser humano, né, independente se homem ou mulher, sofre. Bom, tem um acontecimento que eu acho interessante, que na página 21, onde ele fala que ele foi ficando mesmo se sentindo excluído da família, né? O próprio tio dizia, eu não tenho condições de cuidar nem da minha família, como é que eu vou cuidar desse menino, né? Claro que a família não iria expulsá-lo, mas acabava tratando ele como um intruso, tá? Com exceção do avô. Então, tem um episódio que eu acho interessante nós lermos, que é o episódio quando chegam com um frango para a família comer. Parece um episódio bobo, mas ele tem muita representação na vida deste personagem, no contexto em que ele está, para enfatizar como ele estava excluído daquela família, tá? E ainda sofrendo por isso, por se sentir assim. Então vejam aí, página 21. Na 1, 2, 3, 4, quinta linha do último parágrafo, página 21. Quinta linha, último parágrafo, página 21. Diz assim: depois da tragédia, vovô não tinha ânimo nem para fazer bicos. De fixo, a família toda contava só com os minguados salários de meus tios. Eu tinha me tornado um estorvo. Um dia, tio Agenor apareceu com um frango inteiro. Estava em oferta no supermercado. Ficou com o peito. Tia Cissa escolhia a melhor parte da comida para seus filhos. Os meus primos ganharam as coxas, quiseram me dar o pescoço. Reclamei, consegui as asas e ainda fui chamado de guloso. Ganhei as roupas usadas do Rodolfo, o tênis apertava, reclamei, era horrível para andar, afinal, né, apertava. Pediram para esperar, era muito caro. Passei semanas com o dedão doendo. No fim, vovô conseguiu um tênis velho do filho de uma vizinha. Nem material de escola podiam me comprar, então ele era excluído. Imagina, o tio chegou com frango, né? Aí a tia Cissa, que era esposa do tio, deu as coxas para os filhos, o tio comeu o peito, e aí para ele sobrou o pescoço, que é a pior parte do frango, né? Quando ele reclamou, deram as asinhas para ele e ainda chamaram ele de guloso, sendo que ele ganhou a pior parte. Percebem como este fato evidencia a exclusão em que ele vivia? Imagina usar um sapato com um tênis, né?
que está apertando o dedo. Então há um sofrimento material que abala a alma do menino mesmo, né? O sentimento de rejeição é muito grande, tá? Então nós vamos encerrar hoje, já deram 10 minutos, na página 22, justamente depois desse episódio do frango, que representa muito para a história dele, para evidenciar a exclusão que ele vivia. E na próxima aula nós vamos continuar a partir da 22, que ainda existem mais fatos sobre os quais nós precisamos falar. Tem muita informação nesse livro, ele é muito, muito interessante por isso, tá? São muitos episódios, a gente não para, o leitor não para de obter informação e se interessar ainda mais pela história. Certo? Então até a próxima aula. Beijo, não deixem de assistir todas na sequência certinho. Tchau!